Mais uma vez, bom dia. Não inclinar a cabeça, não. O Pai Criador do Universo, simplesmente não te senti tão deficiente e não te reconhecer também a necessidade desse poder que tenho para auxiliar nós. Eu quero te suplicar nas horas, com desejo que o nome digno poder ser glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nobre Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Eu não te leio verso 7, esse é diálogo de Deus com Caim. Mais precisamente, um anjo que Deus enviar que era para bem arrazoar com Caim, ou poder ser tão somente o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, no Velho Testamento. Mas verso 7, a Bíblia está a falar o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Alright, não procurar fazer um estudo das versos. É mais uma introdução para pôr nós na direção que nós queremos nessa apresentação das horas. As versos têm sido mal interpretados a maior parte de vezes. Deus lhe está a falar para Caim. Deus fala, se vou fazer bem, boca está a ser aceito. Outras Bíblias podem expressar assim. Certo? É uma pergunta. Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas, coisa que diz a seguir. Mas, não precisar de leitor para ajudar. Verso 7. Bem, não poder tão somente parafrasear, se não fizeres o bem... O pecado jaz à porta. Obrigado. O pecado jaz à porta, E para ti será o seu desejo e sobre ele deves dominar. Era apenas aquela parte introdutória, quando está precisado daquela palavra exata. Deus está a falar para Caim. Se Caim fizesse o mesmo que seu irmão Abel fazer, Caim estava a ser aceito tal como Abel. Mas se Caim que fizesse, se ele estava a fazer o mesmo que seu irmão Abel fazer, tem uma recomendação para ele, que Deus te dá nas versos. O pecado jaz à porta. Vou te entender em inglês, naquela parte é que tem dor. Sin lies at the door, right? As palavras que botem lá o pecado jaz, nesse caso pecado apenas, sin. Melhor tradução dessa palavra, que é uma questão de tradução, é uma adição que vou te encontrar em outras partes da Bíblia que podia ser posto ali nas versos. Em vez de pecado, é oferta pelo pecado. Era para uma pergunta em nós.
em vez de afirmar, porque já não estudei isso antes. A oferta pelo pecado jaz a the offering for sin lies at the door. Não saber, nunca te inventa algo para um flap. As palavras que estão somente traduzidas pecado ali, na várias partes do Novo Testamento, está traduzido oferta pelo pecado. Um exemplo, nunca tem que bala, apenas para dar uma ideia. Vou encontrar no Levítico 10, quando Arão estava suposto oferecer oferta pelo pecado, exatamente isso, oferta pelo pecado, mas Arão decidiu que ele estava de fazer, porque ele considerava que ele era indigno por causa do pecado de seus filhos, que Deus tira a vida, porque trazer fogo estranho para dentro do santuário. Não se lembra, right? E Arão considerava que ele era indigno de oferecer a oferta pelo pecado. Esse é o que diz no Levítico 10, 2 palavras lá, que lhe é traduzido tão somente como o pecado jaz à porta. É porque, algumas vezes, acho que tradutores é que têm dificuldades na compreender a mensagem que a Bíblia tenta passar, isto acabar para traduzir de uma maneira quando tem uma outra possibilidade. Nesse caso ali, seria tão somente uma palavra que estava acrescentada. A oferta pelo pecado jaz à porta. Essa mesma ideia quando você lê no Novo Testamento, que a Bíblia fala, na 2 Coríntios 5, ele fala, Senhor Jesus foi feito pecado por nós. Não se lembra? Essa expressão ali, o Senhor Jesus foi feito oferta pelo pecado por nós. As ofertas podiam estar lá. Então, somente às vezes a palavra oferta ignorada, talvez te assumir que pode compreender que ele tem incluído nas palavras pecado no contexto. Deus te sugerir, Caim, a oferta pelo pecado, Caim, o mesmo que Abel trazer, vou poder trazer o mesmo. Ou seja, esse vou fazer mal. Tem solução, certo? Solução é que vou poder fazer tal como o irmão Abel. E onde é que as ofertas pelo pecado que Deus te recomendar a Caim estava situado? A falar, o pecado jaz à porta. Em outras palavras, a oferta pelo pecado jaz ou encontra-se à porta. Que porta é essa? Que porta do coração? Alguém fala? Porta do Éden. Porque nas alturas ali, bota ler mesmo no Patriarcas e Profetas, quando estava bem fazer sacrifícios, estava a trazer esses sacrifícios à porta do Éden. Onde que estava a trazer esses sacrifícios? Caim e Abel, certamente, está junto de porta do Éden, porque Deus já tinha expulsado seus pais do jardim. O jardim continua na terra ainda por quanto tempo? Bem, até o quê? Aquele jardim continua na terra até o quê? Até que o dilúvio estava também. Pouco antes do dilúvio, Deus tirou o jardim do Éden de terra, para que tivesse que ser destruído, right? Mas enquanto esse jardim na terra, os descendentes de Adão poder trazer esses sacrifícios, ofertas e adoração à porta do jardim do Éden. Isso te comunica uma ideia que Abel poder ter provido um animal para seu irmão. Ele trazer 2, ele trazer um para ele trazer um para Caim. Caim então somente rejeitar um animal que era para oferecer. Então ofereceu o que queria oferecer, que também fazer uso desse animal.
É por isso, Deus está falando, a oferta pelo pecado, que esse animal jaz à porta. E que lá é a solução para o bom problema, Caim. E como Caim está irritado porque ele está pensando que Deus aceitar Abel e Deus rejeitá-lo, Deus ainda te conforta Caim na última parte das versos. Ele fala, para ti será o seu desejo e sobre ele deves dominar. O que é que Deus está falando nessa parte ali? É que o desejo de Abel estava de ser para seu irmão Caim, que era mais velho, e Caim podia dominar sobre Abel. Caim estava de continuar a ser líder. Lembrar, tinha essa ideia da primogenitura, da firstborn son, right? Caim teve medo para poder compreender ali que Abel estava de tomar seu lugar, porque Deus, na mente de Caim, Deus aceita Abel e Deus rejeita ele. E seguimos? Então, Deus está a confortar Caim, está a falar, Abel também continua a ter desejo para submeter a Bo e para dominar sobre ele. Mas para isso, vou precisar fazer uso da oferta pelo pecado. Vou fazer mal, tem uma solução. E se vou fazer o que vou suposto fazer, medo que vou ter do que vou poder perder, Caim, me garantia porque ele também acontecer. Ou seja, Deus estava a argumentar com Caim de forma a procurar salvá-lo. Deus que tinha que fazer tudo aquilo. Caim sabia o que ele estava suposto fazer, ele deixar de fazê-lo, e Deus bem ainda argumentar com ele. A propósito, as última parte, com Flap, normalmente é traduzido, o pecado tem desejo para Bo, e Bo deve dominar sobre ele. Aliás, essa é a interpretação que é dada. Mas ele quer te falar que pecado tem desejo para Bo, e Bo deve dominar sobre o pecado. Não. As linguagens, vou notar no capítulo 3, se vou virar apenas uma página, Gênesis capítulo 3, chapter 3, Gênesis capítulo 3, verso 16, que Deus falava com relação a Adão. Lembra, Adão era como se ele fosse pai da Eva. Eva era como se ele fosse filha de Adão. E no casamento, essa mesma ideia que é comunicada. Quem que deve ter domínio no casamento? Marido, certo? Tal como no caso de Caim e Abel, porque Caim era mais velho, Adão era mais velho, mas é mais do que Adão ser mais velho. Essa ideia que Adão, Deus tinha lhe dado uma posição diferente, superior. Representado na esperprocia para a ideia que Adão era mais alto, Eva era mais baixa, que é porque Deus que podia fazer Eva mais grande, mas a ideia que ele é que tem domínio, ele é como se ele é superior, ele deve dominar. E portanto, nota ali no verso 16 que Deus fala. Última parte daquele verso. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele quer te falar de pecado ali, right? Tal como no capítulo 4, ele fala, a oferta pelo pecado jaz à porta, e o seu desejo será para ti, e sobre ele deves dominar. Ele te fala de Abel, nas últimas partes. Abel estava de submeter a Caim, tal como Eva devia submeter a Adão, e Adão estava de continuar a dominar sobre Eva, tal como Caim, se ele fizesse o que era certo, ele estava a continuar com bênçãos da primogenitura. Ele estava de bater domínio sobre Abel. Nunca pôr essa passagem no papel, mas essa é a explicação que vou te encontrar no Espírito de Profecia. Algumas pessoas podem ler patriarcas e profetas rápidos que te dá conta, diz, segredos é que está lá.
ela fala isso, não somente na Patriarcas e Profetas, mas noutros livros. Essa parte como acabei de explicar. Mas o que eu queria realçar, acima de tudo, nos versos 7, vou voltar para o capítulo 4, verso 7, é a ideia dessa porta. Estava bem oferecer sacrifícios à porta do Éden. Não somente nessa explicação com dá, mas quando vai fazer uso do próprio espírito da profecia, isso é claro. Porta do Éden é onde que estava a trazer sacrifícios de animais. Mais tarde, nos dias de Moisés, era a porta do que estava a trazer sacrifícios de animais? Porta do santuário, right? Esse quer falar que esse jardim do Éden era o primeiro santuário que teve na terra. Jardim do Éden era um santuário. Quando no perde Éden, o próprio santuário era pinchinado de maneira que pode bater de volta para o Éden. E esse Éden era uma representação do próprio céu. Right? Éden era uma representação do céu. Quando a Bíblia te fala de Satanás em Ezequiel 28, ela te fala, estiveste no Éden, jardim da Deus. Você vê lá, ele te fala de céu? Porque a descrição que ele te dá é quando Satanás estava no céu antes de ele ter sido expulso. Porque ele te continua naqueles versos, depois ele te chega à conclusão, até que se achou pecado em ti, corrompeste o teu resplendor por causa da tua formosura, right? Mas antes, ele te falar de posição de Satanás no céu. Ele te falar, estiveste no Monte Santo de Deus. Esse é o que ele te fala dele. As ideias representadas que no céu tem um Monte Sião. Satanás estava lá. E a Bíblia te fala de um Éden no céu. É por isso que te comunicar uma ideia que o jardim do Éden na terra é como se ele estava de cima de um monte. Jardim do Éden, quando Deus colocou na terra. Uma ideia, ou pelo menos uma forma de dizer isso, é quando tem os rios, que a Bíblia fala que estava cheio de um spot só, e que estava dividido para 4 lugares diferentes. É como ali, alto no alto, e os rios, de que para lugares diferentes para já na terra. É seguinte? Porque é tal como mais tarde, o santuário foi construído na onde? O santuário foi construído no monte, ou não? O monte Sião. A Bíblia te fala dele, o Santo Monte, por causa do santuário que estava lá. É como se Deus está a procurar recuperar, numa linguagem simbólica ou representativo, o que não tinha antes, que não perder. É o seguinte? Portanto, a porta do Éden, onde é que estava a trazer sacrifícios de animais. O Éden era um santuário para Adão e Eva. E tem pontos profundos ainda que vou poder continuar a explorar acerca de que árvores, especialmente a árvore da vida. Vou saber a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha nenhuma praga nela. Right? Certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore mal, uma árvore de Satanás. Não, ela era uma árvore de Deus. É como se Deus estava a falar que lá é meu, que vou tocar nele. A árvore da vida é vossa, tudo e outros é vossa, mas que lá sim é meu. Tal como sábado. Botem tudo e outros dias, mas o sábado é meu. É por isso que quando estirado que a árvore comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se estava a furtar. Que é transgressão de 10 mandamentos, right? Escobiçar aquele fruto. They coveted the fruit. They stole the fruit. Tomar outro Deus para frente de Deus quando eu vi a voz de Satanás. Eu vou poder bater tudo que os 10 mandamentos. É impressionante mesmo, Berenice, fazer-nos um estudo atento, dar um trabalho de casa assim, e ele apresentar de maneira que naquele fruto, tudo que os 10 mandamentos foi violado. Mas que lá é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá dentro desse jardim, vai poder continuar a aprender acerca do santuário. Mas, nota naquela primeira passagem que eu botei naquela folha, ele falou o seguinte, aquela primeira passagem naquela folha que nós receber. Os bosques do Éden
foram os primeiros templos de Deus. Os bosques do Éden foram os primeiros Templos de templos. Templos, vou-te chamar, qual é outra palavra em vez de templo? santuário, Santuário de Deus. Continuar, por favor. dos quais ascendeu a mais pura adoração ao Criador. Os exilados tristes do paraíso jamais poderiam esquecer aquele lar feliz. As árvores ondulantes e os bosques abrigados tinham para eles um encanto peculiar, pois eles os lembravam do Éden e da alegre conversa que uma vez haviam desfrutado com Deus e os anjos. E enquanto ouviam o murmúrio do vento entre as folhas, quase parecia que podiam distinguir novamente o som daquela voz que se ouvia no jardim. Amém. Apenas essa primeira passagem naquela folha. Ao falar mesmo depois que Adão e Eva foi posto fora do jardim, para notar a maneira que bosques continuam a ser especial para eles. Bosques, those are groves in English, groves. It continued to be special for Adam and Eve, nature. Quando, árvores, mesmo barulho de folhas na árvore, como estava necessariamente, estava a trazer ideia de voz de Deus, quando Deus estava bem visitado no jardim. Aquilo fica marcado na Adão, experiência no jardim do Éden, que tal como nós já, essa linguagem do jardim ser um santuário. Aliás, um verso com que dá, que não tinha considerado antes, abriu a Bíblia na 1 de Reis, pouca folha de lado por agora, 1 de Reis, capítulo 6, 1 de Reis, capítulo 6. 1 Kings, chapter 6. Primeiro de Reis, capítulo 6. Esse é quando Salomão também construiu um santuário fixo. Antes, na deserta, tinha santuário móvel. É que estava dado de um lado e outro. Era tenda. Mas quando Salomão também construiu santuário, não está algo que Salomão te colocar no santuário, entre outras coisas, que vou poder ficar perplexo de onde é que bem. Onde é que Salomão vai buscar as ideias quando estava a construir santuário? Capítulo 6, verso 29. O que é que ele fala? 1 de Reis 6, verso 29. E todas as paredes da casa do redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. As palmas é árvores, palmeiras, right? E flores. Ideia de árvores e flores nas paredes do santuário. Onde é que aquilo bem? Árvores, flores, no santuário? Ele que te comunicava a ideia do jardim do Éden, ideia de um jardim como se santuário era uma representação daquele jardim que foi perdido. É por isso tudo alguém que estava a entrar lá dentro desse santuário. Apenas aqueles que estavam a representar quem é que podia entrar no santuário. Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, certo? Sacerdote e sumo sacerdote. E já era a representação do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais podia entrar dentro do santuário, tal como Adão e Eva, depois que Deus pôs fora, que podia entrar lá dentro mais. Se estava a tentar, o que estava a acontecer com eles? Estava a morrer, certo? Se dele. E portanto, lembra tem Salomão, quando ele construiu o santuário mesmo, onde coloquei as flores, árvores. O que tinha naquele outro santuário de Moisés, que era mais simples? Boto Jackson, Salomão estava de colocar animais, mesmo animais na pátio. Animais, e especialmente animais até que é imundo. É que tinha nada a ver com o sacrifício de santuário, mas de leão. A pôr leão no santuário.
a ideia do jardim do Éden. Que os animais que estavam lá juntamente com Adão e Eva. Seguimos, right? Alright, naquela primeira passagem que nós lemos, nós já que as Éden, os bosques, os jardins do Éden, eram os primeiros templos de Deus na terra. Naquela segunda passagem, algo estava a acontecer depois que Adão e Eva saíram do jardim. Aquele segundo, the second quotation in that paper. O Zé está falando. Adão havia descrito o Éden para seus filhos e para os filhos de seus filhos. Muitas vezes a história foi repetida e o seu amor por árvores, flores e bosques foi transmitido a seus filhos. O seu amor por árvores, flores e bosques foi transmitido para seus descendentes. Continuar. Mas em vez de se curvar nos bosques solenes para reconhecer o amor de Deus e adorá-lo, eles profanaram esses bosques por seus ídolos. Foi um abuso das ternas e sagradas lembranças que Adão acalentava. A associação dos bosques com a adoração do Deus vivo e verdadeiro, que levou os filhos idólatras de Caim a construir seus altares e colocar suas imagens nos bosques e sob cada árvore verde. E ao tirarem Deus de seus corações, seu proceder estava de acordo com os seus sacrifícios de adoração sacrilégios. O caráter dos homens tornou-se cada vez mais degradado. Nota o que está escrito ali. Para poder pôr na ele e lê-lo outra vez, a segunda passagem apenas. Adão comunicava o amor que ele tinha para árvores, flores, para a natureza. Especialmente por causa da experiência no jardim, que nós já naquela primeira passagem, marcava. É como se Adão ficar com trauma positivo. Cada vez que ele ouvia flores, de fazer barulho, lembrar, amado, se Deus é que está a falar. Amado, quando está a falar de ansiedade, às vezes certas coisas. Mas no caso de Adão, aquilo era positivo. Quando associar com a voz de Deus, quase que vai poder ouvir novamente. Mas na segunda passagem, ele comunicasse amor para árvores, flores, para ser descendência. É bom notar que os descendentes de Caim, que quis fazer, propositadamente sabendo que as ideias de bosques, que groves, o jardim estava associado com a adoração a Deus, naquele Éden, eram os primeiros templos de adoração a Deus. Aliás, Caim, os descendentes de Caim, que bem com as ideias, quem eu estou cheio que pôs aquela ideia na cabeça? Que era para trazer ídolos, para bosques, para jardins, para adoração. Quem botou cheio que pôs aquela ideia na cabeça? Óbvio que é Satanás, certo? Porque ele falou, era como, usando as próprias palavras, propositadamente, sabendo que Deus, qualquer coisa que ele falou lá, de maneira que os bosques, externas lembranças de Adão estavam associadas com a adoração a Deus, a descendência de Caim estava de base diferente. Satanás está a procurar fazer isso. É como se os bosques, os jardins na terra, depois do Éden, devia comunicar a ideia do Éden. Cada vez que eu entrasse num jardim na natureza, que era para trazer ideia, porque Adão comunica isso para seus descendentes, lugares onde é que normalmente é espacial, está associado com a presença de Deus. Mas Satanás estava de procurar corrompê-lo. Tal como te procurava corromper qualquer coisa que poder lembrar ou é que está associado com a adoração a Deus. Próprio Ellen White, ele que continua a expressar mesmo nos dias, que Deus te comunicava para boa. Ele fala revelação através das Escrituras e da natureza. Deus queria comunicar para bom mesmo através da natureza. Natureza que é Deus. Aliás, é isso que Satanás estava a procurar bem fazer com homens. Fazer homens adorar a natureza, adorar ou criar ídolos no meio da natureza, para corromper o que Deus estava a procurar comunicar para homens. Porque mesmo as ideias de santuário, quando Deus mandar construir um santuário na terra, era para lembrar mesmo do jardim do... É o seguinte, pessoal. E Satanás está a procurar corromper tudo que usa. Eu se lembrar de dias quando eu estava a falar de guarda de sábado,
Mesma importância de pais levassem os filhos para a natureza. De maneira que mesmo através da natureza é comunicado o caráter de Deus. Já se lembra disso? Yes. Mas Satanás está a procurar corromper. É como se os bosques podia ser representação de algo santo, e Satanás está a procurar juntar o santo com o profano. The holy and the profane, right? Trying to mix the two, to bring confusion in your mind. E de repente os bosques que estavam associados com a adoração a Deus, Satanás estava de make sure que ele estava corromper aquilo. You know, a ideia de Satanás é afetar a adoração a Senhor Jesus Cristo. Não podia falar adoração a Deus, mas para não ser específico, o problema de Satanás é Senhor Jesus Cristo. Problema, poder falar principal, ou problema original de Satanás, não foi Deus Pai, não foi o Espírito Santo, esse problema foi Senhor Jesus Cristo, certo? Se lembrar de passagem que nós lemos, que nasceu ele fala Deus, não está disposto a obedecer ordens de nenhum. Deus Pai. Ele fala não está disposto a obedecer ordens de nenhum, mas nunca também obedecer ordens de Jesus Cristo. Ela não deve começar a ser problema. Ele que crê para homens reconhecer Senhor Jesus como Deus. Quem estava acostumado a visitar Adão e Eva naquele jardim? Especialmente depois que quis pecar, quem bater Deus? Senhor Jesus Cristo. Quando no santuário, esse sacerdote é que pode entrar dentro do santuário, esse sacerdote é a representação de quem? Senhor Jesus Cristo, certo? Aliás, vou notar naquele santuário, pelo menos que Moisés construiu, Salomão continuar com isso nesse santuário, tinha imagens de anjos também naquele santuário. Desenhos de anjos naquela parede de santuário. Porque dentro do jardim do Éden, anjos estavam lá também, ou não? Right. Anjos estavam lá. Se vou quiser, tem que os dois querubins no lugar santíssimo do santuário como representação de que os dois árvores. Lembra onde que os querubins estavam de representar o Senhor Jesus e o outro estava de representar Lúcifer. Ok, assim nasceu? É o seguinte, pessoal? Ellen White fala no santuário quando estava de buscar a aprovação de Deus, uma pergunta que eles tinham, que aquele anjo no lado direito estava sem D, ou tinha uma luz espacial, e que o anjo no lado esquerdo, se era negativo, não, tem uma sombra sobre ele. Era representativo de qualquer coisa, right? Mas o que está falando, próprio nasceu Satanás, o problema é que começa lá com o Senhor Jesus Cristo, eles têm dele na terra. A semana mesmo de estudar com Manuel, não estava a falar nisso, não estava a falar de maneira que as religiões, pelo menos dessa forma agora, as religiões mais grandes no mundo, qual é que as três religiões mais grandes? Não. Cristianismo, judaísmo e islamismo, certo? E é que tem ligação com a Bíblia. O próprio islamismo é fundamental. Se a ideia é extraída de onde? Bíblia. Se considerar que Maomé é simplesmente o último profeta de Deus que era para corrigir a Bíblia. Right? Eu vou saber, muçulmanos, de maneira que estudar o Senhor Jesus Cristo. Se considerá-lo Deus? Não, se considerá-lo um profeta apenas, não Deus. Para eles é ofensivo. É por isso que estou dizendo que Maomé estava de bem corrigir a Bíblia, porque a Bíblia foi corrompida. E, portanto, o Corão, livro de muçulmanos, é que tem verdade que a Bíblia tem. Pelo menos completo. Judaísmo, de reconhecer o Senhor Jesus como Deus. Não. Até ainda esperar o Messias. E dentro do cristianismo, quando tens ensino, antitrinitarianismo. Mesmo como um praga dentro da igreja adventista de sétimo dia, que é plano de Satanás para diminuir o Senhor Jesus Cristo, pessoal.
para afetar a adoração que não deve prestar a Ele como Deus. É importante mesmo, nessa representação na terra, o que deve para o Senhor Jesus Cristo, Satanás está procurar corrompê-lo para botar para outra coisa. Eu podia bom jardim, um bosque, e adorar o Senhor Jesus, ele tem make sure que bota bom jardim, um bosque, e bota adorar ídolos. É que tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Substituir Baal for something else. Por causa disso, Deus estava a dar algumas instruções para seu povo. Chegou a um ponto que a adoração nos bosques, tal como Noé estava lembradão do jardim do Éden, a adoração nos bosques, in the groves, se torna tão satânico, tão popular, mas do lado de Satanás, Satanás conseguiu seu propósito. Que nota o que Deus estava de bafo. Aliás, deixa-me dar primeiro um exemplo. Se você vai para o livro de Oséias, capítulo 4, Oséias, capítulo 4. Um exemplo de pecados que estava a cometer junto de árvores. Não podia dar versos que menciona bosques, mas tem Bíblias na português que muda bosque para uma outra coisa. Estava bem ficando complicado demais, que é para bem explicar why quis mudar outra coisa em vez de bosque. Então decidi coletar apenas os versos que menciona árvores em vez de bosques, que grows. Never forget, when I say bosque, it's grows, ok? Mas na King James e na alguns Bíblias, João Ferreira de Almeida, pode encontrar povo de Deus que estava a adorar nos bosques. Chega-se ler isso na Bíblia, right? Certo ou não? Chega-se que ler na Bíblia algumas vezes, povo de Deus a adorar nos bosques. Yeah. Mas era adorar Baal nos bosques. Só que alguns Bíblias, em vez de bosques, eles colocam outra coisa, para ficar complexo na Bíblia que tem, então te dá ele de outra maneira. Oséias 4, verso 3, a coisa que ele fala. Oséias 4, 3. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E os nomes que botem lá é nomes de árvores, pode reconhecer, certo? É nome de árvores, é que está lá, trees. Os homens ali adoram a natureza, mas adoração para Deus? Não. Esse é o próprio povo de Deus quando se corromper. Aquilo que estava lembradão, bênção de Deus, presença de Deus, Satanás estava de barco corromper numa outra coisa. É uma representação do santuário de Deus? Não, Satanás está falando, os bosques são uma representação do santuário de Deus, I'm going to change that. Você entendendo? Também mudar, ou seja, trazer corrupção, trazer idolatria no meio das árvores. Em vez de levar bom momento para Deus, levar bom momento para uma outra coisa. Right? Notar em Ezequiel, se botar para trás 2 livros. Depois de Oséias, botar bem para trás 2 livros, botar em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, chapter 20, verse 28. Ezequiel 20, verso 28. Coisa que ele fala. Porque havendo eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantar a mão, para lhe dar então, olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. Lugar que era designado para adoração a Deus e que estava debaixo de ser corrompido para adoração satânica. Chama Paulo mesmo dessa forma de agora. É como se bom coração é um jardim, o jardim do Éden.
Pode ver criar altares para adoração nesse jardim que é dirigido tão somente para... Seguimos, pessoal? É como se... Esse Flamengo nunca completar ainda. Bom coração, não poder falar, é uma representação desse jardim do Éden. Dentro desse jardim, pode ver criar altares para adoração a quem apenas? Deus. Mas vou te imaginar se nesse jardim de bom coração, vou criar altares que é para adorar outros. É como se Satanás que no altar, nesse jardim de bom coração. É isso que Satanás quer, substituir lugares de adoração a Deus, lugares que devem ser santos, procurar profanar, profane, lugares que devem ser santos. De maneira que a adoração está a ser ofensivo para Deus. E para pessoas de modo Adão, vou te lembrar que ele estava a causar seu dor, quando ele estava debaixo o que o homem estava passado a fazer nos bosques, e que estava lembrado de Deus. Pessoal, nestes dias, nós se tirar proveito da natureza. Bom tempo, nós poder estar na natureza, nós se tirar proveito disso. Tem pessoas que tirar proveito da natureza e vai acabar na mar. É o único lugar que estava. Que normalmente é apenas areia e água. Porque tem tantas árvores, flores, coisas assim. Mas seja como for. Não está ainda acho que afirmar-se ponto ali, tem vários versos que estava a adorar junto das árvores verdes, nos bosques. Mas nota o que Deus estava a falar agora para o seu povo que fazer. Quando babá para Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Ali mesmo tem essa palavra bosque, que alguns Bíblias, em vez de bosque, está traduzindo uma outra coisa, mas que a ideia de continuar lá, anyways, vou conseguir odiá-la. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, That's right. teu Deus, que fizeres para ti. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto do Senhor. Que é triste. Se vou compreender o que eu falava até agora, vou compreender que é triste. Porque seria ok, tem bosques no lugar da adoração a... Mas Deus lhe está a falar para que plantarem um bosque de árvores junto ao altar do Senhor. Razão para isso é porque os bosques tornam associado com pecado. Satanás, se quiser pôr assim, idolatria. Ele torna tão popular em Israel que Deus tem árvores junto do altar para adoração, simplesmente estava a pensar o quê? É como se se adorar aqui os ídolos que antes, aliás, que fora do lugar de adoração a Deus, o que estava acostumado a adorar. É assim, pessoal? Ali tem uma ideia de maneira que a mente humana está a trabalhar. Não quero falar de mentes hoje, mas ela não vai aconselhar-nos a estudar de maneira que a mente de homens está a trabalhar. A falar mesmo, se não querer ganhar almas, não tem que saber, não tem que estudar, considerar a maneira que a mente de homens está a funcionar. A falar homens de negócios, homens grandes por vezes, ou querer ser bem-sucedidos, está a estudar mentes. Maneira que está a abordar homens. Tem livros que é escrito, como fazer amigos e influenciar pessoas. A maneira que te dá técnicas, dados. Lembra desse livro? Ele estava a falar a maneira que ele estudá-lo, e recomendá-lo mesmo, quando ele estava a fazer trabalho de porta em porta, Conquest, que eu vou procurar introduzir business de Conquest para pessoas. Óbvio, vou lidar com pessoas. E homens do mundo levam em consideração maneiras que você tem, maneira que você aborda pessoas. E contudo, nós como cristãos, é coisa que não tem que ignorar, muitas vezes não te vá mais para o lado rude, grosseiro. Oh, I don't care, basta falar a verdade, pronto.
e não te alcançar resultados dessa forma. Não tem que estudar a maneira que mentes de homens de trabalhar, certo? E, portanto, ali tens a ideia de Deus saber, mente de homens, mente de minha povo tem sido corrompido por associação. É pena, porque devia ser assim. Os bosques deviam lembrar tempos de adoração a Deus, mas Deus está falando, não, agora está associado com o pecado. A tornar tão popular entre o povo com que queremos criar ou plantar um bosque ou árvores no lugar onde tem altar. Tá? Para desviar bonmente de associar com o pecado. Desse momento para diante, é nessa parte ali que eu queria pôr ênfase, pessoal. Isso que eu estava a dar até agora é mais espécie de estudo bíblico com relação aos pontos, para introduzir o Éden, lugar de adoração, os bosques. É uma sequência de eventos que não te considerar, mas parte prática para boa é isso. Cuidado, nunca poder tão somente falar, nunca te fazer nada torto, mas lembra a Bíblia falar a aparência do mal para fugir dele, ou não? Right? Aliás, mesmo nas ideias de quando Deus está a procurar ser cuidadoso, mesmo está falando nós, para boca criar um bosque ou colocar um bosque e altar para adoração a Deus no mesmo lugar, porque seria a ideia, no momento, seria como a associação do santo com o profano. E talvez está faltando nos discernimento para compreender, mesmo que está a fazer, que está a adorar ídolos, so I'm going to do it anyways because I know what I'm doing. Que lá podia ter passado se fosse tão somente bom, mas Deus te leva em consideração ser corpo de crentes, igreja, instrução que Ele tem dado-nos. Tem coisa que não te fazer na igreja, que bom mesmo, pode ver colaborar, não porque Ele poder prejudicar a boa, mas você tem que pensar no corpo de crentes no todo. É o seguinte, pessoal, porque às vezes tem coisas, por exemplo, mesmo que vai à igreja na terça-feira, ele que está afetando, tenha a comunhão com Cristo anyways. Deus fala bobagem, pode atender a igreja porque ele está afetado ou não? Que é somente isso? Aliás, ele está afetado. Ele está afetado, de garantir. Mas é mais do que isso. Quando você tem desse serviço, você fortalecer o corpo da crente. Deus tem prazer na adoração de grupos. Anjos de bem junto para adorar a Deus. Agora vou botar o chaco. Vou poder fazer de bom jeito, de maneira que vou crer. Há alguns poucos anos, quando estava a tornar popular as ideias de trazer iPads para pregar, ou telefone, como Bíblia. Para bem puto, para a Bíblia e telefone. Como estava a falar, mas é a Bíblia que está ali, que tem nenhum problema para mim. Pessoal, aquele telefone está associado com o que usei na mente, vou poder falar não no momento. Por mente crianças ali, outras pessoas ali. O que é que quer dizer que telefone? É algo comum. Ele quer algo santo. Telefone quer algo santo. Telefone é algo comum. E que quer falar que é torto, ele quer santo nesse caso? Porque é coisas comuns. Vou-te falar nele todo tipo de coisa. Ora, vou-te pesquisar todo tipo de coisa. Vou-te em Google na ele. Vou-te em Bíblia lá também, mas vou-te em várias outras coisas que ele é comum. E quando vou usá-lo como Bíblia na púlpito, pode notar na mente de que está sentado, maneira que te comunicar uma ideia, de diminuir necessariamente essa gracidade do que de ser feito nesse púlpito. Mesmo iPad, na criança, está necessariamente, é que lá quando jogar videogame. E portanto, aquela coisa quando usar para videogame, mas você vê que tem vários pregadores que irão querer usar todo esse argumento. É a Bíblia que está ali, é a Bíblia que tem um problema, é a cintura. Não tinha bondade de exemplo, mesmo quando, essa é uma ilustração, quando Esaú encontrar com Jacó no caminho, que era para juntos, depois que ele perdoar Jacó, que eles ficar amigos, Jacó falou a Esaú, vá para frente, porque não tem o quê? Ele falou, não tem criancinhas, não tem que dar nesses passos, senão não te fadigas. Boca te bem com uma ideia nova para a igreja assim. E bota ignorar pessoas que se espaços ainda é diferente, porque para boa não quer, mesmo que está afetando. Bota tem que pensar em outras pessoas, pessoal, bota entendendo.
Você tem que levar isso em consideração. Tem pessoas ali que mesmo é escandaloso o país. E se ele é escandaloso, você falar, não quer se te dar escândalo. You should. Bíblia que fala para não que dá escândalo nem à igreja de Deus, nem aos gentios, nem aos judeus. A falar, procurar que dá escândalo. É por isso que Paulo fala, se sentado de comer um alimento que, quando cortá-lo, quando vendê-lo, quem vendê-lo, dedicá-lo a um ídolo. I know that. I know que tem essa possibilidade, mas como me orar sobre a comida, quando tem para frente de mim, I pray about it, and I know God is blessed. Pergunto como o que Deus dá aprovação nessa palavra, right? Que é porco, outra coisa que Deus quer falar. O que Deus aprovar, you pray, mas se ele falar, alguém aproximar e falar, aquela comida lá foi dedicada a ídolo, vou-te comê-la. Ele falar que você deve fazer. Não, ele falar, vou-te pôr de lado. I'm not going to eat it. Ele falar, boca te fazer por causa de boa consciência. Ele falar, vou-te fazer por causa de consciência de calote. Porque boca, é naquele capítulo lá, na 1 Coríntios 10, que ele fala para a boca dar escândalo. Na igreja de Deus, nem aos gentios, né? É impressionante. É modo de questão de vestuário quando eu te falo dele. Pessoal, o mínimo, além de tudo que Deus dá instrução de vestuário, o mínimo que eu podia considerar é o seguinte. I know, na igreja com trabalho, para ensinos, para escritos, para consideração, está posto de pé num ponto. Pode ser que a boca te concordar com ele. It could be. Pode errado se a boca te concordar com a forma de vestuário, se a boca já tem uma outra interpretação diferente daquilo que está claro no Espírito de Profecia. Mas não você te conta que a boca te concordar. Ideia de evitar escândalo para a igreja que seria suficiente razão para você parar? Ou pelo menos para ter cuidado? Quando você Facebook, vestido de maneira que você saber instrução que é dada na igreja, que te conforma com ele. Vou fazer um foto, povo Deus precisa ter discernimento, pessoal. Vou fazer um foto, não sei o que te pensar. Vou te pôr no Facebook e o dom que não te compreender a terça, bota na casa, porque dentro da casa, vestir de maneira que vou querer, vou quiser. Continuava, tem conselhos mesmo dentro de casa, para vestir direito para a família, tem conselhos que ela não vai dar. Mas se vou querer vestir escandaloso dentro da casa, boa família de ok with that, embora se você tenha filhos de modo com flá, vou precisar instruir. E na maneira que vou mais vestir lei, nesse momento, não tomado uma prostituta. A doer? Essa é a linguagem que a Bíblia usa no Provérbios. A falar uma mulher é que bater de um homem vestido com vestimenta de prostituta. Nós que lemos no Provérbio. Portanto, tem um tipo, Apocalipse, quando falar dessa mulher Babilônia, chama ela prostituta. Eu vou ter a maneira que ele vestir lá. Vou poder ter falado nesse momento, porque te limpa ou precisar por alguma razão de vestitor, esse que é exemplo. Falar com eles. Mesmo se vou vestir incorreto dentro de casa, aunque te falar para fazer, vou te entender, right? Mas a gente falava, se vou fazer, pelo menos explicas. Não precisar ter cuidado, porque não quer dar escândalo, não quer representar Deus mal com conselhos que Ele dá-nos. Quando eu sei lá fora, we gotta be careful. Porque nós é representantes de Deus. Ou não, pessoal? Para saber mesmo, quando eu ler as 3 mensagens angélicas, João, ele fala e vi um outro anjo, clamando em alta voz. Coisa é que teve impacto primeiro na João. Aliás, essa é a ideia que o brother Júlio estava a apresentar na semana passada, right? Só que eu mencionasse esse ponto ali. Coisa é que teve impacto primeiro na João? O que ele já ou o que ele vi? O que ele já. E viu outro anjo. Se aquele anjo estava vestido mal, João que nem sequer vai prestar atenção no que o anjo falou. E assim entendemos, quer dizer, nas ilustrações. E assim entendemos só. Agora, que tem que ser assim? Porque não importa quem que fala verdade, se é verdade, pode ver abraçá-lo. Não importa quem que fala bem de maneira que ele é vestido. O que deve interessar se é verdade ou não. Ou não, pessoal? E assim seguimos. Essa é a maneira que nós devemos pensar como cristãos. Mas, quando te lidar com o mundo, vou saber que tem coisas, ou mesmo membros de igreja, é que pode ser escandaloso. E vou-te procurar fazer o quê? Evitar, sim ou não?
Vamos falar, mesmo que tenha outras razões, e tem outras razões que Deus dá-nos para a reforma de vestuário, mas simples ideia de causar escândalo, meus irmãos. Paulo fala, se comer carne e beber vinho, ele não está a falar de vinho fermentado, ok? Mas a ideia de beber juice e comer carne, mesmo carnes limpas, ele fala, se te dá escândalo para o irmão, ele fala, nunca mais então te consumires. Você lembra disso no Romanos 14, pessoal? Você lembra ou não? Amém. No Romanos 14. Ele fala, se te bem dá escândalo para o irmão, ele fala, então, nunca te comer. Paulo estava mais interessado na salvação de alma. E alguns de nós não devem, própria igreja. Muito falar de adventistas, batizados, longa data nisso. Pessoas que novos, bem-vindas à nossa igreja, de maneira que, bem, vou ver. Mas quando te falar de pessoas que se bem melhor, ainda não de bem igreja, às vezes, diante de irmãos, we don't care. E nunca te falar só nas igrejas ali, aliás, talvez nunca tenha esse problema nas igrejas ali. Nunca ouvi nada que pessoas da bem igreja mal vestir, nunca ouvi. Mas me falar para tudo alguém que pode ouvir, portanto, em todo lugar. Ainda de bem igreja, sabendo a instrução de Deus, nunca te importar. Que lá é tal como aquele homem que vai a acampamento com as mulheres. Se lembrar que Números 25, quando que as mulheres convidaram para tomar parte nessas coisas, prostituir as mulheres, teve um que teve a audácia de trazer um para dentro do... Amém, tranquilo. Enquanto o povo de Deus está agonizado, orado, pedir Deus para ter misericórdia de seu povo, I don't care. I'm going to bring somebody e para ninguém quer falar nada. Well, que o sacerdote levantar com lança, você vê o que ele vai fazer, right? E Deus fala, boy, it's so mean. Don't do that. É assim que Deus falava. Deus falava aos direitos. E também confirmava o sacerdócio ainda para gerações que também. E Deus que te esperar que não te agia assim hoje, que é violência, right? Mas Deus que quer para não atacar pecado rijo, não com um lança, mas com a sua palavra. Para não que tenha misericórdia de pecado. Atacar rijo com a sua palavra. Sim ou não, pessoal? O povo de Deus precisa reformar. Se quer agora, então, e nunca. Se quer agora, então nunca se vê quanto. E pessoal, tem que pecar, tinha que existir na nossa meio. Não te falar para as igrejas, não porque as igrejas, quando te falar para ele, é mais pecador do que outras igrejas, porque não poder garantir, se não decidir comparar, tem teu coisa como tu chama melhor do que outras igrejas. Mas a Bíblia fala, é tolice comparar homem com homem. Mas quando te falar para nós ali, eu poder servir para qualquer alguém, em qualquer outro lugar, tem pecados na nossa meio, pessoal, que não precisa livrar deles. É saber, right? Em todo aspecto. Tem reformas de saúde que não quer te fazer. Não quer te falar somente de comida. Não quer te falar só de comida. Tem reforma nas atitudes. Descortesia e que precisa ser eliminado. Nós estamos entendendo, pessoal? Tem coisa que não te assistir na televisão que não te deve ver. Tem coisa que você pôr diante de bons filhos, que você tem nenhum business em estar depois é lá. Ou seja, tem várias coisas que não precisava reformar, e pecados dentro da igreja, pessoal. Mas quando estava falando dos aspectos, pelo menos não tem consideração para a igreja, e quando você vai no Facebook, you don't care, você pôr vídeos ou fotos que você saber, nunca deve ser apropriado. Pessoal, é impressionante a maneira que nós é, right? É tal como quando nós falamos de pessoas que vão à praia de mar, pôr biquíni, mulheres especialmente. Dá de um lado e outro, isto exibir esses corpos, para todo lugar. Mas bem, esses casos, de vestir de roupa interior, é que te abrir porta. Right? Não, porque, não. Deixa eu me perguntar, botava, sei na rua, bastou, às vezes, de maneira que botou pôr algumas coisas na Facebook. Nunca te falar bolinha nas igrejas, não te falar para qualquer alguém que poder ver isso. Algumas fotos que eu poder pôr no Facebook, botava sei, bastou a vestir de aquela forma lá. Botava sair, botava para um lugar respeitável de aquela forma lá. Não, right? Vou dar a fazer. Mas vou saber quando eu pôr no Facebook, alguém pode estar lá na Washington, dentro
da Casa Branca na sala da presidente e acessar Facebook é como se vai entrar dentro dessa sala. E assim entendemos, pessoal? Sim ou não? Maneira que bota bicho lá para aparecer diante dele de qualquer forma. Pessoal, é maneira que mentes humanos trabalhar. Impacto que você tem que ter cuidado. Que impacto, não importa se é forte, se é na presença, que impacto como te tem nas pessoas, com o comportamento. É o seguinte. As ideias, até um tempo, quando às vezes preparar essa mensagem, lembra dele, vai apanhar que pode ler, ver no YouTube, é um vídeo, mas vai beber por escrito, que a terceira passagem, nota a maneira que tem uma igreja, hoje tem tua igreja por toda coisa, mas isso ali sim é um exemplo, maneira que isto usa música de Beyoncé. Acho que toda alguém sabe quem é Beyoncé, right? Na adoração. Lá naquele vídeo mesmo, vocês na igreja, na adoração, de cantar, eu não podia falar música que estava de cantar, mas nunca queria pôr música no momento. A mim ali no altar, de cantar, contente, música de Beyoncé, dentro da igreja. Você imagina, para old folks, old generation, Beyoncé é artista secular, é uma mulher que torna bastante popular. Pelo menos quando não estava todo já, ela estava vista escandalosamente nesses vídeos. Não tem nada a ver com o cristianismo. E o que é que está a falar? As igrejas das mulheres, tem que ser uma igreja da mulher, right? Um pastor. O que ele fala é isto usar ser música que é para mostrar que tudo o que ele está falando na Bíblia. É como se ela tornou o padrão para ser estudado sem música. Oh, she said that. Oh, isso é na Bíblia. Não está, a Bíblia está falando que... Entende? Procurar forçá-lo. Outra vez um lugar santo, que pode trazer o quê? O profano para dentro dele. E assim entendemos, pessoal? É tal como os bosques, jardim, que devia lembrar homens de Deus, Satanás queria introduzir lá dentro o quê? Queria introduzir o quê? Idolatria. Que os bosques que devia lembrar Adão do jardim do Éden, Satanás procura introduzir lá dentro o quê? Idolatria. A ponto que Deus fala para a boca construir um altar junto de bosques. Porque agora está associado com aquilo que tem a ver comigo. Nós entendemos, pessoal? Ele está falando cuidados que não deve ter na mente para que associar coisas e que poder afetar mentes de pessoas. E isso que nós também ali é de balões. Dentro da igreja, trazer Beyoncé. Boca precisava apanhar lá fora, a trazer ali dentro. Não está o que eu estou falando. Espalhar o Evangelho no mundo de hoje vem com uma aposta criativa. Há aqueles que ainda saem às ruas com abraços e mensagens da Bíblia, e há outros que encontraram maneiras de incluir os maiores artistas de hoje nas Escrituras. Insira Beyoncé Mass, um serviço religioso misturado com músicas inspiradoras da cantora vencedora do Grammy. O serviço alternativo foi criado em 2018 pela reverenda Yolanda Norton, que misturou a aula Beyoncé e a Bíblia hebraica no Seminário de Teologia de São Francisco. Não somente eu estava no seminário, onde é que estou a treinar pessoas para Bacamp, depois a trazer para dentro da igreja. Continua, por favor. É um esforço para ensinar aos alunos sobre as mulheres negras e seu relacionamento com o Evangelho, e o uso de imagens espirituais e religiosas de Bey em seu trabalho veio à mente. Estamos falando sobre política de respeitabilidade e mercantilização do corpo, sexualidade, maternidade e relacionamentos, porque tudo isso é muito real para as mulheres negras. Ela diz a Vibi acerca do culto feminino: nós construímos a partir disso para falar sobre como todas essas questões aparecem na Bíblia. A classe chegou aos bancos da igreja em 2018 com muito alarde.
com escrituras do Antigo Testamento, Reverendo Norton e sua equipe estrategicamente teceram a vasta discografia de Beyoncé para organizar um serviço com alguns dos discos mais emocionantes da cantora. O primeiro culto da Grace Catedral de São Francisco trouxe mais de 500 pessoas, uma grande diferença em relação aos 50 participantes normais. Pessoas vão à igreja, right? 50 dá um pulo para... Of course. A falar de São Francisco, é impressionante. São Francisco é considerado uma cidade de pecado. Terrível. Não somente na causa da homossexualidade, mas mesmo ali, uma ideia do tipo introduzida dentro da igreja. De apanhar aquele que é profano para trazer dentro da igreja. Vai apanhar ídolos, idolatria e colocar dentro do jardim do Éden. Satanás é que está a procurar fazer isso. Agora, pessoal, tem que lá é extremo, mas dentro da própria igreja adventista, quanta irreverência. Música, vou poder falar que é secular, que é mundano, naquele aspecto lá. Quer dizer, por causa de letra, mas é mundano mesmo assim. Quanta música que está dentro da igreja adventista de sétimo dia é que tem nada a ver com a adoração a Deus. Mas daqui a pouco nós lemos uma passagem que comunica as ideias, várias outras coisas que não podemos estar a dizer dentro da igreja de Deus, que é idolatria. Não podia pôr uma passagem ali que já não considera antes, na Testemunho 5, que Ellen White fala, muitos de criar ídolos da ideia que estende Deus. Não se está lembrado daquela passagem? Bota uma ideia de Deus, bota criar uma ideia de Deus na boca cabeça que te existir e bota adorar aquele Deus que vou criar. É o que ele fala. Ele fala assim, muitos estão a fazer. Ele fala, boca já um ídolo de barro criado na outros, mas as ideias de Deus que pessoas têm é tão idolatria como aqueles que estavam a adorar ídolos nos bosques, por exemplo. Vários de nós é isso, nunca te conhecer Deus. Não tem uma ideia que, esse é ok para Deus. Aquele é fanatismo. Tudo é esse Deus que tem nenhum problema com aquele. Que Deus? Bom ídolo. Vou criar um ídolo de Deus. Na boa cabeça vou formar um Deus que te existir. E aquele Deus lá que vou te adorar. É assim que está acontecendo na tua igreja. Não está a Bíblia falando no 1 Reis, capítulo 4. Vou precisar conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. O ver. Tudo o que vou te fazer cada manhã é pegar os livros de meditação matinal. Nunca te interessamos se despir por si. Se calhar é tudo o que vou te ler. Ou então, escola de sabatina, essa é a lição de segunda-feira. E vou te passar para segunda-feira, that's it. Quer te estranhar que nas igrejas na condição que ele está. Vou precisar ir profundo no conhecimento do que Deus tem revelado. Sim ou não, pessoal? Lê apenas uma folha de meditação que te levar para lado nenhum. Vou precisar estudar. Como ler uma folha, ok, fine, yeah. Ok, esse é para hoje, meditação para hoje, meditação para amanhã. Eu quero que dá lá, vou que te estudar. Ainda se botava usar essa passagem, quem abrir essa passagem, lê, you know what, it's deep. Chama jamais na espera para você que ele falar sobre isso. Chama a pesquisar as palavras-chave. E já bem em outros lugares, já bem contexto. Originalmente isso foi tirado de onde? Chama a ler esse artigo. Só acho que te fazer assim? Contentar com superficialidade. Onde é que não vai? 1 Reis. Capítulo 3. Vamos falar 4. Capítulo 3, não 4. 1 Kings, chapter 3. Verso 3 e verso 4. O Zé que Salomão fazer ler. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar.
no verso 3, ele fala somente o que Salomão estava a fazer. Only sacrificava nos altos. Que é o que ele fala? Ele fala, que lá em moda, que pena. Salomão estava a fazer tudo coisa direita. The only thing is, ele continuava a sacrificar nos altos. Agora, ele estava a sacrificar nos altos sacrifícios para ídolos. Salomão estava a sacrificar naqueles altos aqueles montes, ok? The high places, the mountains. É por isso que quando eu leio nos Salmos, nunca te lembrar aquele salmo agora, que Davi fala, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do... O que ele te fala, levantarei os meus olhos para os montes? Não. Nunca te vá pôr confiança naqueles ídolos e que estão naqueles montes. Minha socorro te vem do que criou os céus e a... essa ideia, por naqueles altos montes estava a sacrificar para esses ídolos também. E a Bíblia fala, Salomão, é porque ali ainda ele que tinha construído um santuário. Ellen White fala, ele devia ter feito uma provisão. Mesmo que é algo provisório, ele devia ter dado expediente que era para ter um lugar, não naqueles montes, que era o povo de Deus para oferecer sacrifício. Anyways, até que ele estava a construir santuário. Assim entendemos? É por isso, a Bíblia fala no verso 3, capítulo 3, que pena. Somente ele continuava a oferecer sacrifícios nos... E ele que estava a oferecer sacrifício para ídolos, só qualquer problema. Outra vez, aquela ideia da associação na mente daqueles que tomam parte nele. Que os montes estavam associados com o cozê, pelo menos a adoração naqueles montes estava associado com o cozê. Ídolos. E quando estava a oferecer esses sacrifícios, que ídolos, para ídolos naqueles montes. E quando Salomão vai fazer o mesmo para Deus, naqueles montes, a Bíblia está a falar, that was not a good idea. E assim entendemos só? É aquela coisa com falar, boca poder falar, I don't care. Me, quando vai oferecer sacrifício neste monte, I know what I'm doing. Olha que está afetando. Mas tem que pensar na igreja. Você entende? Ou seja, tem pessoas que ele pode afetar. E bom querer evitar tal coisa. Associação. Por isso Deus fala que vou construir um altar junto de bosques. Para mim, porque agora está associado na mente de pessoas com adoração aos... E seguimos, right? Mesmo Salomão ali. Nota o que Ellen White fala sobre esse procedimento de Salomão. Aquela quarta passagem que eu botei naquela folha. A passagem número 4. Salomão mudou o seu local de adoração para Jerusalém. Mas seu antigo ato de sacrificar em um lugar não tornado sagrado pela presença do Senhor, mas dedicado à oração dos ídolos, removeu das mentes do povo algo da repulsão com a qual eles deveriam ter considerado os desempenhos horríveis praticados pelos idólatras. A sacrifício de Salomão fazia o que na mente? Ela retirar de mentes de homens, e que estava lá o quê? Repulsão, o que é que eu estou falando? Com a qual eles deveriam ter considerado... eles deviam... Man, that's terrible. No, we don't do that. É assim que eles deviam odiar. Mas quando Salomão fazia, I guess it's not that bad. Acho que você entende? E necessariamente algo estava a acontecer prejudicial. Pessoal, tem coisa que nunca te compreender. E Deus às vezes que precisa dar um específico mandamento. Tem pessoas que estão a falar, onde é mandamento que Deus fala para um que fazer. O simples facto de Deus sugerir que ele é agradável para ele é suficiente para deixá-lo. Sim ou não, pessoal? Amém. Mas alguns de nós não têm que ficar a buscar, ele quer ter claro, mas mesmo que ele quer ter claro, boca ter a direção que ele está apontando.
Ele que te apontava na direção que você vai, te apontava na outra direção. E se acaso você querer agradar a Deus, você querer trabalhar de lado de precaução, mesmo que ele esteja claro, é melhor então me errar no lado de precaução do que no lado de presunção, presumption. E assim entendemos, pessoal? Sim ou não? Exato. Vou saber. Quando nasceu, Senhor Jesus falar que os anjos, que ele estava de bom oferecer mesmo, para a salvação da raça humana, tudo que os anjos oferecer bem no lugar do Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Valeu na Patriarcas, right? Sim ou não, pessoal? Amém. I know que tinha alguém que está ali hoje, mas quem que está ali? Help, ok? Cada vez que eu falar help, te lembrando algo no livro de Atos que os homens que falam, man of Israel, help! Quando estava a falar de Paulo, que quis pegar dentro do santuário, que estava a aprender, esse é o homem que tem estado, man of Israel, help! Às vezes quando tu pensar em alguma coisa, precisar de ajuda, tu fala, man of Israel, nem a cabeça ainda falando. E a coisa que não dá para falar agora. Os anjos que ofereceram, right? Senhor Jesus, dás uma ordem para aquilo? Eles fazer tão somente porque eles compreender que seria agradável para o Senhor Jesus Cristo. E saber, bom sacrifício vai causar dor, boa dignidade vai ser rebaixada, não que querer tal coisa para bom. Deus que tinha que dar um mandamento, que era para eles procurar fazer aquilo que era agradável para Ele. Nós entendemos, pessoal? Nós entendemos ou não? Quando você lê a Bíblia, tem coisas que você compreender qual que é a vontade de Deus, mesmo que Ele dava um mandamento específico para Ele. E pessoas que querem agradar a Deus, que se o coração te converter, eles que ficar a procurar jogar uma desculpa para fugir, eles te procurar o mínimo, que é para avançar e agradar a Deus. Espírito de profecia é o que ele falou, é o que Ellen White falou. You know, poder ter vários exemplos, como poder dar, mas acho que vou compreender, right? Porque ficar a buscar excuse para fugir, pessoal. Botou já a direção. Aliás, já mostrava um verso já agora, como foi esse. 1 João, capítulo 3. 1 John, chapter 3. Perto do fim da Bíblia. Verso 22. 1 João, capítulo 3, verso 22. Verso 22. Está aberto? 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Não somente ele falando de guardar esses mandamentos, mas também de fazer o que é agradável a ser. Esse é que é parte que às vezes Deus quer específico no mandamento, mas você vê que é agradável para Ele, you go ahead, you do it anyways. Boa mãe, vamos dar exemplo para jovens. Boa mãe precisar pedir para boa lavar a louça, que é para boa fazê-lo. Boa poder compreender que isso é agradável para ele e boa fazê-lo sem ele mandar. Você entender, pessoal? Homem para mulher, casais, tem coisa, um tem que ficar a pedir, suplicar, ou dar uma ordem para ele, quando você saber agradável para boa, e portanto vou-te procurar fazer mesmo assim. Mais que o filhos com pais, da mesma forma. Eu estou falando ali, tem coisa que Deus que dá uma ordem, um mandamento específico, quando vou ler, vou compreender, isso é agradável para ele. Quando o Senhor Jesus curar aqueles leprosos, ele falou que era para voltar para agradecer. Mas um descompreender, isso é agradável se não fazê-lo para ele, sim ou não? Vai voltar para agradecer. Não que o Senhor Jesus ordená-lo para fazê-lo,
E nós não ficamos ali, não, que é claro, que tem um mandamento, mas vou ter a direção que te apontar. E ali, pessoal, é falta de amor para Cristo. É que lá que é o problema, right? É falta de amor. Não concluí aquela passagem. Ele falou o que Salomão fazia foi tirar aquela quarta passagem, right? Ele tirar de mentes de homens repulsão que devia ter para tal procedimento, tal atividade, e coisa que ele continuava a falar. Esse mesclar do sagrado com o profano foi o primeiro passo na prática de Salomão, que o levou a supor que o Senhor não era tão particular em relação à adoração do seu povo. Bom notar isso. Você vê a queda de Salomão, right? Qual foi o primeiro passo na direção de queda de Salomão? Foi exatamente o que nós acabamos de ler. Salomão, com já a gravidade daquilo, tal como tio de nós, tem coisa que nunca já a gravidade. Não podia ter essa casa a pensar, mas Salomão, não, é um lugar realmente consagrado a Deus, os homens estavam a oferecer sacrifício. But sentir algum... But you go ahead to do it anyways. Mesmo que o Espírito Santo te procurar impressionar a consciência, not right. But you go ahead, you do it. Que lá é bom. Você tem agido assim. Você vê a moda nessa questão de música? Alguns estão a falar, onde é um claro mandamento na Bíblia que tem músicas com que deve ouvir? Mostrar-me na Bíblia onde é que está escrito com que deve ouvir rap. Right? Você nota o que está a falar? Você pode mostrar um claro mandamento que Deus falava isso? Mas quando considerar a tendência dos conselhos, não somente de Bíblia, Espírito e profecia, você vê claramente, mesmo as músicas com bateria, e muito a falar, o problema é que a bateria em si mesmo, o problema é ênfase no ritmo. Quando você tem esse tipo de música mesmo dentro da igreja, você sabe como ler Espírito, porque tem como, pessoal. Quando não teve uma discussão, a Inês te apresentou a perspectiva ali, como tinha falado, que tem como. Vou falar que ok, vou ouvir música do mundo, quando vou ler os conselhos de música de Espírito e profecia. Vou poder falar de um claro mandamento que ele fala para ouvir música secular. Mas julgo que vou ter lá é abundante para apontar numa direção diferente. E vou te falar que também corre risco. Anyways, I'm going to do it. Visto que tem um claro mandamento, te vai nessa direção. Vou ter a tolice, pessoal. Vou te trabalhar de lado de presunção, por todos os conselhos te apontavam numa direção diferente. E como considerar boa salvação, vou balançar duas coisas, nunca também correr esse risco ali. É tal como, pessoal, se bota no aeroporto ou num lugar público, na escola, moda high school, bota ouvir um alarme, não sair dali porque estou com um anúncio de uma bomba ali dentro. Bota pedir provas para você sair? Wait, mostrar-me qualquer evidências, mostrar-me claramente prova que estou com bomba ali. Vou correr aquele risco. Quando vou saber que normalmente, a maior parte de vezes é só bluff, right? Vou saber que a maior parte de vezes é assim, mas vou ficar sentado lá? Não, porque boa vida é demasiado precioso para vou correr aquele risco lá. Da mesma forma, boa salvação é demasiado precioso para vou correr certos riscos. Vou te entender, pessoal? E quando bom mesmo, tem pessoas ali dentro que talvez tu ouvir música do mundo. Acho que tem problema com morna, para old generation, alguns tochagas podem ouvir algumas músicas, R&B, whatever. Mas o tochag é fine. Alguns tu ouvir música romântica. É tal como Salomão te ofereceu sacrifício naquele lugar lá que é dedicado a Deus. Essas coisas, muita flash, coisa mundana. Porque se alguém te elevar Deus nessa música, de alguma forma, te falar de casamento, maneira que Deus, é propósito é elevar Deus, não o ser humano. Mas como tu vê mundano, secular, completamente,
E vou procurar forçá-lo por vezes na espírito profecia, pessoal. Mal de que as passagens, Ellen White num barco. Ele falou, well, ontem tinha péssima música, mas hoje era mais melodioso, agradável aos ouvidos. Eu falava, ela está a provar a música secular ali, que eu quero ouvir música instrumental secular, porque naquele barco era música secular instrumental. Não, pessoal, ela tem uma situação, ela que vai comprar aquele CD por ver, ela que abrir rádio por ver propositadamente, ela tem um barco, só te tocar, boca tem escolha, o que você vai fazer? Está para ouvir. É o seguinte, pessoal, e para bom reconhecer que ele de ontem era barulhento, desagradável, mas ali sim é agradável. Óbvio, pode ter muita música mundana que é agradável, a mim, violino ou que é agradável do violão. Mas como considerar, porque as músicas instrumentais têm uma mensagem nele. Mostrando ela temos, right? Coisas que é escrito, simplesmente tocado instrumentalmente. Como compreender mensagem que está lá. Porque eu creio que tem nada a ver com isso, pessoal. Mundano. Deus que dá-nos suficiente daquele que é santo. Sim ou não? Então, o que vou precisar, fora, baixo cananeus, tomar se escusa. Não concluí aquela passagem. Ele falava que lá foi o primeiro passo na queda de Salomão. Não pular aquela passagem seguinte, não ganha tempo. Aquele resto está lá. Porque Salomão tochá que tinha que fazer diferença do santo com o profano. Não está os outros exemplos que eu botei ali. Abrir, por favor. Deve haver um lugar sagrado como o antigo santuário, em que Deus se encontre com seu povo. Ou seja, o povo de Deus deve ter um lugar consagrado para isso, sim ou não? Amém. Continuado, por favor. Esse lugar não deve ser usado como sala para lanche ou de negócios, mas simplesmente para o culto de Deus. Quando as crianças frequentam a escola diurna no mesmo lugar em que se reúnem para prestar culto no sábado, não se pode fazer com que se sintam a santidade do lugar e que devem entrar com um senso de reverência. O sagrado e o comum estão tão ligados que é difícil distingui-los. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não deve se tornar lugar comum. O santuário dedicado a Deus não deve se tornar lugar. É por isso que, como falava mesmo nesse púlpito, boca poder trazer o que é comum. Em vez de trazer Bíblia, assim sim apenas santos, sagrados é que está ali. Quando vou trazer telefone com Bíblia, aí não poder ter uma situação, outro pessoal, que alguém, se ele tem dificuldade na vista, além de trazer essa Bíblia, ele poder trazer algo que tem projeção de luz, ou seja, aquele contraste de luz poder ajudá-lo a melhor. Portanto, não tem um problema alguém trazer esse iPad, por exemplo, é uma passagem de profecia, naquela situação lá de necessidade, não se entende? Ele que é ideal, mas o que me está falando seria desculpável. Mas para pessoas fazerem regularidade, como se é normal, essa ideia ali. É tal como na mente de crianças, um lugar que ele te brincar, que ele te... depois vai bem fazer adoração lá. Na semente, mas não está aqui afetado. Esse bom falar um que é importante, demonstrar pobre discernimento espiritual de boa parte. Nota aquele de baixo, aquele outro exemplo que vai ter lá. Em muitas famílias religiosas, a dança e o jogo de cartas são usadas como passatempos na sala de estar. Alegam que são... Essas famílias o quê? Religiosas, a dança e... jogo de cartas. São considerados o quê? Passatempos na sala de estar. Exato, nessas salas, também junto em família, este dançar, porque óbvio, para poder dançar, tem que estar a ouvir música propício para dança. Sim ou não? Yeah. Mas conseguir dançar os hinos de igreja? Mesmo quando tem scriptural songs, pode conseguir dançar. De música de Bíblia? Não. Mas nota, anyways, consegue continuar a falar. Alegam que são entretenimientos tranquilos, domésticos,
que podem ser desfrutados com segurança sob a vista dos pais. Ok, esse pai está a falar, se você tivesse que vai chamar a atenção, não te imaginar, é fanatismo, que tem nada de errado. É dentro de casa, tu observas, ou esse é mesmo quando é feito. Imagina casais mesmo é que te fazer, é por vezes exemplo que isto dá feito. Quando isto observar tudo aquilo. Dentro de casa, sob minhas olhos, que tem nada de errado. Esse problema de falta de discernimento do povo de Deus, eu como está falando. Lembrar, foi o primeiro passo da queda de Salomão. Falta de discernimento espiritual. Que te compreender, maneira que menos de homens a trabalhar, a associação que boca querer pôr na cismente. Continuar aquela passagem, por favor. Passatempos. Ok, hold on. Mas o amor por esses prazeres excitantes é assim cultivado, e o que era considerado inofensivo em casa não será por muito tempo visto como perigoso lá fora. Ok, pais querer correr esse risco. Vou te lembrar o conflito, se vou querer correr esse risco, mas se vou ouvir um bomba, vou querer ficar lá dentro. Vou querer correr esse risco. Porque ele fala aquilo é que é inofensivo para dentro de casa, algum tempo depois de deixar de ser assim. Boca-te com o chefe futuro, right? Vocês entendem, pessoal? Boca-te com o chefe futuro. E vou poder correr esse risco. You know what? Também correr esse risco, anyways. I know, Espírito Profecia fala que mais tarde ele poder bem criar esse problema. Mas, I don't think isso também acontecer com os filhos. Vou querer correr esse risco. Salvação de bons filhos que é mais importante. É modo na casa, vou ouvir bomba e boca te sair. But fica lá, vou querer falar que a boca tem respeito para a boa vida. I'm going to run the risk. Também corre risco, também ficaria. E se tiver bomba, dá para onde? You go. A moda, acho que era Pastor Luas, como eu vi, contar a experiência que ele falou na Califórnia. Acho que é alguém que ele estava com G, que estava a jogar um jogo da Russian Bullets. Para saber o que é, right? Você põe bala só na pistola, você roda aquele tambor, você põe na cabeça. You want to run that risk? Vou querer correr aquele risco. Ele falou às pessoas que ele conhece e que ele via que morrer. No dia seguinte, ele ouviu, tal pessoa morrer? Porque ele estava a play Russian roulette. Ele teve má sorte quando ele pressa gatilho, exatamente onde é que a bala estava. Porque, eu vou querer correr risco. O que aconteceu? Escapar. Vou ter amor para boa vida, vou querer fazer aquilo. Da mesma forma, quando pais mesmo te dão exemplos ou te permitir dança dentro de casa, nem sequer te falar lá fora. Para bons filhos, but te play Russian roulette. Porque boca saber o que é que pode dar no futuro. Nós entendemos, pessoal? Torna-lhe aquele parte que ele fala, depois que ele fala dentro de casa inocente, a seguir que ele fala. Aliás, debaixo de seus olhos. Mas o amor por esses prazeres... Não, um pouco antes. Alegam que são entretenimentos tranquilos, domésticos, que podem ser desfrutados com segurança sob a vista dos pais. Mas o amor por esses prazeres excitantes é assim cultivado, e o que era considerado inofensivo em casa não será para muito tempo visto como perigoso lá fora. Espera-se até agora ser mostrado que algo bom pode ser obtido desses divertimentos. Eles não dão força ao corpo, nem descanso à mente. Não introduzem na alma um sentimento virtuoso ou santo. Ao contrário, destroem todo o gosto pelos pensamentos sérios e pelos cultos. É verdade que existe uma grande diferença entre a melhor classe... Não vai precisar daquele parte lá. Ou seja, ele está a falar riscos de poder bem mais tarde, que vai ocorrer. Tem partes que não podia realçar, mas o que eu queria falar é o seguinte. Vou notar a direção dessa passagem ali. Se alguém falar, mostrar-me onde é que está escrito um mandamento de Deus com que deve dançar. Não tem um mandamento para dar?
Mas vou notar a tendência das passagens ali. Vou notar a direção que te apontar. Para alguém tomar um risco na direção diferente, que é ofensivo para Deus, pessoal. Amém. Hoje não te falar para as paredes. Não tem que aceitar. Paredes, I know, me and you. Alguém se dê nas direção livre, tu já arrisca te correr. Olha aquele último que botei lá. Os pais não devem empregar para instruir seus filhos. Um professor de música que não tenha respeito pelas coisas sagradas. Nem devem permitir que aprendam e praticam canções de dança e música frívola. Que deve permitir que está a aprender canções de dança e música frívola. Não precisa dar exemplos do que aquele quer falar. O próprio diz discernimento, mas quando, lembrar o que nós consideramos ontem, se alguém quiser fazer a sua vontade pela mesma doutrina, saberá se ela é de Deus ou se falo de mim. Diferenças, vou querer dizer vontade de Deus. Boca te entender se boca querer dizer vontade de Deus. Vou ficar sempre confuso, ele quer claro, talvez, porque boca querer dizer vontade de Deus. Please, não terminar de que nada, ok? Alguém quer dizer vontade de Deus, bote bem para estudo, com boas ideias desarmadas, bote boas ideias lá, que tem como, pouco já a direção que Deus está apontando. E papais, I know, pode ser alguns que têm tido conselho, ele fala para boca empregar como instrutor de música, alguém que tem respeito para coisas, porque afinal ele poder instruir os filhos não várias coisas. Ele também, por exemplo, ensinar a tocar, há uma possibilidade. John Lennon, algum deles, a música, às vezes, mas ele bota play e ensinar, porque se nota com música secular. Eu estou a aqui os conselhos importantes que não tem, pessoal. Eu estou a aqui esses conselhos importantes que Deus dá-nos. Não inclinar a cabeça no feature hoje. O povo de Deus precisar ser um povo mais sábio. Era desígnio de Deus que as nações estavam de bem para nós e falar, esse povo ali é um povo sábio. Botarei no livro de Deuteronômio. E é por causa da instrução que Deus dá. Mas porque não tem negligenciado essa instrução, tal como Flávio, devoção rápido que não tem. Não quer ler conselhos que Deus tem dado a nós. E não vê tu vi homens e que te tomas a sério a influência que você tem imposto, que você tem trazido sobre você mesmo. Então, lamentar para pessoas é que te possas cabeça no lugar, quando eles podiam ir lugares, que eles podiam receber uma influência espiritual melhor. Que eu queria falar com pessoas na igreja é melhor do que outras. Pessoas nas igrejas ali que é melhor do que outras igrejas. Eu queria falar com você bem observar coisas que você discorda dele, indivíduos. Eu não quero te falar só das igrejas ali, qualquer igreja. Há pessoas com acesso, com noção, um poder bom lugar, onde que os princípios são exaltados. Onde que poder aprender alguma coisa útil. Onde que poder adorar a Deus em paz, mas para fribar lugares, sempre é que te ajudar, para expor bons filhos a um ambiente é que te ajudas espiritualmente, porque você tem um problema, estou ligado com a conferência. Ou você tem bons caprichos com o Você achar que Deus te levar esses caprichos em consideração? E você ficar te prejudicar bom mesmo. Você deve ter bastante cuidado onde você pôr momento. Não somente você deve estudar, tem coisas que por vezes você tem acesso, e você deve procurar então ouvir aqueles que poder ajudar a apontar na direção certa. Mas alguns de nós simplesmente tem pessoas que não querem ouvir. É agradável para nós. Isto fala nós que não querem ouvir. Isto fala nós
perspectivas de qualquer verdade que os diz-lhe. Porque nós mesmos não sabemos qual é que é a mente de Deus. Não tem criado ídolos na nossa cabeça de Deus, um Deus que te existia e não te adorar. Porque nunca te conchega com os seus Deus, não te apelar. Manda hoje. Why que te passa mais tempo a ler conselhos de Deus, em vez de passar tempo a conversar conversas por vezes que tem nada a ver com o sábado? Ser esperto. Sabe o tempo, sabiamente. Tem apelo, pabô. Papai, nós Deus é que está no céu, em que dá nós esses conselhos que não teve de considerar ali. Pedem para abençoar a apresentação, aqueles que é sincero, saber que eu te trazer para a instrução. Ai não. E nós leigos já ouvi-lo querendo ou não, porque não teve esse tempo ali sentado. Ajudar-nos por forma que ele poder operar no nosso coração e produzir transformação, de que não tem falhado. Dá-nos discernimento e poder do Espírito de Deus para toda a necessidade que não tem. Em pedido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A propósito, no ar ainda.